Olá pessoal, como vão? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com as relações da tangente da soma e da diferença de dois ângulos. Uma dúvida que muitos alunos têm desse assunto é sobre a aplicação desse conceito. Então, vamos começar com uma. Imagine um grupo de estudantes que pretende medir a altura de um prédio utilizando um teodolito. Eles estão a 50 metros do prédio e o ângulo de elevação é de 75 graus. E o teodolito foi instalado a 1 metro do chão. E o que é um teodolito? Você deve estar se perguntando. Explico. O teodolito é um instrumento de precisão óptico que mede ângulos verticais e horizontais, muito utilizado na construção civil, por exemplo. Você deve se lembrar das aulas de trigonometria no triângulo retângulo. Veja esse triângulo retângulo. Um dos ângulos internos mede 75 graus e um dos catetos mede 50 metros. A questão pede para determinar a altura desse prédio. A altura do prédio será a medida desse cateto, representado por x, mais a altura em que o teodolito foi instalado, no caso, 1 metro. Como nesse caso, x representa a medida do cateto oposto ao ângulo de 75 graus, e o cateto que mede 50 metros é o cateto adjacente ao ângulo de 75 graus, podemos determinar o valor de x utilizando a relação trigonométrica tangente. Mas e por quê? Porque em um triângulo retângulo, a tangente de qualquer ângulo agudo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas qual o obstáculo para prosseguirmos? Veja que o ângulo de 75 graus não é um daqueles ângulos notáveis cujo valor da tangente é tabelado. Então, para continuar a resolver essa questão, temos que primeiro determinar o valor da tangente de 75 graus. E na aula de hoje, vamos obter algumas ferramentas para determinar o valor dessa tangente. Então vamos começar. Para isso, deixe-me pegar um tablet. E o que eu escrever aqui, vocês poderão acompanhar comigo na tela. Nós vimos nas aulas anteriores que a tangente de um determinado ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Então nós podemos escrever que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Ou que a tangente de beta é igual ao seno de beta é igual ao seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Da mesma forma que a tangente de A mais B é igual ao seno de A mais B, tudo isso dividido pelo cosseno de A mais B. Até aqui, tudo bem. Na aula anterior, nós vimos que o seno de A mais B é igual a seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. E o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Então, o que nós vamos fazer é substituir toda essa expressão do seno e, em seguida, substituir toda essa expressão do cosseno. Bom, aí teremos que a tangente de A mais B é igual a seno de A, cosseno de B, mais seno B vezes cosseno de A. Tudo isso dividido pelo cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes o seno de B. Bom, só que vocês podem perceber que essa expressão aqui não é muito amigável. Então, nós vamos modificar um pouco a cara dessa expressão. Para isso, nós vamos dividir toda essa expressão por cosseno de A vezes o cosseno de B. Mas aí você deve estar se perguntando, mas professor, como é que eu ia adivinhar isso? Bom, na verdade, essa sacada ela não é muito óbvia não. Por isso é importante que você veja pelo menos uma vez. Acompanhe comigo. Dividindo o numerador e o denominador por cosseno de A vezes cosseno de B, temos tudo isso dividido por cosseno de A vezes o cosseno de B. E aqui também cosseno de A vezes o cosseno de B. Lembrando que temos que dividir tanto o numerador quanto o denominador para que o valor da fração não altere. Como toda essa soma
está sendo dividido por cosseno de A vezes cosseno de B, então, na verdade, todas as parcelas dessa soma também ficam divididas por cosseno de A vezes cosseno de B. Então aqui, ó, temos seno A vezes cosseno B dividido por cosseno A vezes cosseno B. Depois, seno B vezes cosseno de A também dividido por cosseno de A vezes cosseno de B. Embaixo também, cosseno de A vezes cosseno de B, vamos dividir por cosseno de A vezes cosseno de B. E seno de A vezes seno de B também por cosseno de A vezes cosseno de B. E aí, reparem no que poderá ser simplificado. Olha o que vai acontecer. Nós poderemos simplificar cosseno de B com cosseno de B, cosseno de A com cosseno de A, e cosseno de A vezes cosseno de B com cosseno de A vezes cosseno de B. E aí olha o que vai sobrar. Tangente de A mais B será igual a, bem, daqui seno de A dividido por cosseno de A é o mesmo que tangente de A, mais seno de B dividido por cosseno de B é o mesmo que tangente de B. Tudo isso dividido por... Bom, aqui simplificamos cosseno de A vezes cosseno de B por cosseno de A vezes cosseno de B. Portanto, sobra 1. Menos seno de A dividido por cosseno de A é o mesmo que tangente de A. Vezes seno de B dividido por cosseno de B, temos tangente de B. Portanto, esta será a expressão que nós iremos utilizar para determinar a tangente de A mais B. Ou seja, a tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B, tudo isso dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Agora, precisamos verificar como é a expressão que nos ajuda a determinar a tangente de A menos B. Bom, da mesma forma que nós fizemos no começo, a tangente de A menos B é o mesmo que seno de A menos B dividido por cosseno de A menos B. Só que nós sabemos que o seno de A menos B é o mesmo que seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. E o cosseno de A menos B é o mesmo que cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Reparem também que essa expressão ela não é muito amigável, não. Então, nós vamos ter que fazer aquela mesma manipulação algébrica que nós fizemos anteriormente. Ou seja, vamos dividir todo mundo por cosseno de A vezes o cosseno de B. Bom, e aí reparem que a gente também consegue isso aqui simplificar cosseno de B com cosseno de B, cosseno de A com cosseno de A, cosseno de A vezes B com cosseno de A vezes B. E olha o que vai sobrar. A tangente de A menos B será igual a seno de A dividido por cosseno de A, isso é o mesmo que tangente de A, menos seno de B dividido por cosseno de B, isso é o mesmo que tangente de B. Cosseno de A vezes cosseno de B é simplificado com cosseno de A vezes cosseno de B, isso aqui é igual a 1, mais seno de A dividido por cosseno de A é o mesmo que tangente de A, vezes seno de B dividido por cosseno de B é o mesmo que tangente de B. Portanto, a tangente de A menos B é a tangente de A menos a tangente de B, tudo isso sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. E a tangente de A mais B é a tangente de A mais tangente de B, tudo isso sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Agora, vamos utilizar essas expressões para determinar a tangente de 75 graus que havíamos proposto no começo desse vídeo. Então, tenha uma olhadinha aqui. Como determinar a tangente de 75 graus? Bom, nós precisamos determinar ou uma soma ou uma diferença de dois ângulos cujo resultado seja 75 graus. Portanto, pessoal, não é difícil perceber que a tangente de 75 graus pode ser escrito como sendo a tangente de 30 graus mais 45 graus. Então, repare que aqui nós temos a tangente da soma de dois arcos.
Aplicando aquelas relações que nós acabamos de determinar, temos que a tangente de 30 mais 45 graus, isso será igual a tangente de 30 graus mais a tangente de 45 graus, tudo isso sobre 1 menos tangente de 30 vezes tangente de 45 graus. Bom, só que esses valores, a tangente de 30 e a tangente de 45 graus, eles são tabelados, eles são conhecidos. Então, podemos escrever que a tangente de 75 graus é igual a tangente de 30, que é raiz de 3 dividido por 3, mais a tangente de 45, que é 1. Tudo isso sobre 1 menos tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes a tangente de 45, que é 1. Portanto, a tangente de 75 graus é igual a raiz de 3 sobre 3 mais 1, tudo isso sobre 1 menos raiz de 3 sobre 3. Repare que aqui nós temos a raiz no denominador, portanto, precisamos racionalizar essa fração. Para isso, precisamos lembrar de um importante produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois números. Então, recordando rapidamente, se eu tenho A mais B vezes A menos B, o resultado desse produto será A ao quadrado menos B ao quadrado, ou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, então aqui nesse caso, repare, como nós temos uma diferença no denominador, vamos multiplicar por uma soma para aproveitar os conceitos desse produto notável. Então aqui nesse caso, vamos multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de 3 sobre 3. Multiplicamos em cima e embaixo para que o valor da fração não se altere. Bom, então qual será o resultado disso? Bem, nós vamos ter que aplicar a distributiva nesses números no numerador. Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 3 vezes 1 é o próprio raiz de 3 sobre 3. Depois, raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3 é o mesmo que raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Depois, 1 vezes 1 mais 1. E para finalizar, 1 vezes raiz de 3 sobre 3 é o próprio raiz de 3 sobre 3. E embaixo, vamos aplicar o produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto, será 1 ao quadrado menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Portanto, esta tangente ela será igual a, notem aqui, nós temos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Portanto, temos 2 raiz de 3 sobre 3. Depois temos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso é o mesmo que 3 nonos, que é igual a 1 terço. Mais 1. Embaixo, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, que é o próprio 1, menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, que é 1 terço. Que é, na verdade, é 3 nonos, que é o mesmo que 1 terço. Fazendo essas contas aqui, temos 2 raiz de 3 sobre 3, mais 1 terço, mais 1, 1 terço mais 1 é o mesmo que 4 terços. Embaixo, 1 menos 1 terço é o mesmo que 2 terços. Tirando o mínimo aqui em cima, que é 3, vai ficar 2 raiz de 3 mais 4, tudo isso sobre 3. Tudo isso dividido por 2 terços. Os 3 do denominador eu posso aqui simplificar. E, portanto, a tangente de 75 graus será igual a 2 raiz de 3 mais 4 sobre 2. 2 raiz de 3 mais 4, tudo sobre 2. Colocando 2 em cima em evidência, vai ficar 2 que multiplica a raiz de 3 mais 2. Tudo isso sobre 2, podemos simplificar aqui.
E, portanto, a tangente de 75 graus é igual a raiz de 3 mais 2 metros. Agora, voltando ao início da questão apresentada no início desse vídeo, nós tínhamos que a tangente de 75 graus era igual a x sobre 50 metros. E acabamos de descobrir que esta tangente ela é igual a raiz de 3 mais 2. Então aqui, isso aqui é igual a raiz de 3 mais 2. Multiplicando em cruz, temos que x é igual a 50, que multiplica a raiz de 3 mais 2, que é igual a 50 raiz de 3 mais 100. Bom, mas essa não é a altura do prédio, porque a altura do prédio H ela é a soma desse x mais a altura em que o teodolito estava instalado, ou seja, 50 raiz de 3 mais 100 mais 1 metro. Isso, portanto, será 50 raiz de 3 mais 101. Bem, pessoal, agora vamos resolver um exercício da apostila. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Na figura, tangente de beta é igual a... Bem, para iniciarmos esse exercício, vamos nomear alguns pontos. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, aqui de ponto B, aqui de ponto C e aqui de ponto D. Bem, a questão pede para determinarmos a tangente do ângulo beta. Note que o ângulo beta é apenas o ângulo DCA. E esse ângulo, ele não pertence a nenhum triângulo retângulo. Por isso, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar este ângulo aqui de ângulo alfa e, portanto, todo este ângulo aqui será o ângulo alfa mais beta. Ok? Bem, o que a gente consegue determinar desses triângulos que estão na figura? Bom, primeiro, repare que como o triângulo BCD ele é um triângulo retângulo, então o triângulo BCD é um triângulo retângulo, nós poderemos determinar a tangente do ângulo alfa. Vai ser cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. E, portanto, o cateto oposto nesse caso é igual a meio sobre o cateto adjacente, que mede 10 centímetros. Como as alternativas todas estão em forma de fração, vamos então deixar isso daqui com uma cara um pouco mais amigável. Meio dividido por 10 é o mesmo que 5 dividido por 100. Da mesma forma, conseguimos determinar a tangente do ângulo alfa mais beta. E aí, também teremos cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa mais beta é 2 mais meio. E o cateto adjacente igual a 10. Então isso daqui vai ser 2,5 dividido por 10. Isto aqui é o mesmo que 25 centésimos. Tudo bem? Agora, vamos lembrar da relação que nós acabamos de ver. A tangente de alfa mais beta, ela é igual a tangente de alfa mais a tangente de beta, tudo isso dividido por 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta. Bem, a tangente de alfa mais beta, acabamos de verificar que é igual a 25 centésimos. Então, a tangente de alfa mais beta é 25 centésimos. A tangente de alfa é igual a 5 centésimos. Então, tudo isso daqui é igual a tangente de alfa mais beta, que é 25 centésimos. Vamos agora substituir o valor da tangente de alfa. Então, aqui no lugar da tangente de alfa, vamos substituir
por 5 centésimos. Então, teremos 5 centésimos mais a tangente de beta que eu procuro, tudo isso dividido por 1 menos a tangente de alfa, que é 5 centésimos, vezes a tangente de beta, que é o que eu estou procurando. E isso tem que ser igual a 25 centésimos. Multiplicando em cruz, nós teremos 100 que multiplica 5 centésimos mais a tangente de beta. 5 centésimos mais a tangente de beta. Isto será igual a 25 vezes 1 menos 5 centésimos vezes a tangente de beta. Então, 25 que multiplica 1 menos 5 centésimos vezes a tangente de beta. Agora, aplicando a distributiva aqui e aplicando aqui, teremos o seguinte: 100 vezes 5 centésimos é o mesmo que 5, porque o 100 cancela com o 100 do denominador, mais 100 que multiplica a tangente de beta. Isto será igual a 25 vezes 1, é o próprio 25, menos 25 vezes 5 é 125 sobre 100, vezes a tangente de beta. Bom, o objetivo é isolar a tangente de beta. Então vamos jogar tudo que tem tangente de beta para o lado esquerdo, quem não tiver para o lado direito. Então aqui teremos 100 tangente de beta, mais, note que aqui ele está subtraindo e passa somando, 125 sobre 100 tangente de beta. Isso é igual a 25, esse 5 está somando, ele vai passar subtraindo, menos 5. Agora, para efetuar esta soma aqui, vamos tirar o mínimo, que é 100, o mínimo múltiplo comum, que é 100. Então, aqui 100 dividido por 1 é 100, vezes 100 é 10.000, tangente de beta, mais 100 dividido por 100 é 1, vezes 125 é 125, tangente de beta, e isso aqui será igual a 20. Este 100, ele passa multiplicando esse 20 aqui, e teremos 10.000 tangente de beta mais 125 tangente de beta é 10.125 tangente de beta. Então, 10.125 tangente de beta, e isto será igual a 100 vezes 20, que é igual a 2.000. Portanto, a tangente de beta é igual a 2.000 dividido por 10.125. Dividindo todo mundo por 125, podemos concluir que a tangente de beta será igual a 2.000 dividido por 125 é igual a 16. 10.125 dividido por 125 é igual a 81. Portanto, a tangente de beta é igual a 16,81 avos. Voltando para as alternativas, podemos concluir que a alternativa correta é a alternativa A. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.